Fala galera, me chamo Henrique Maia e no vídeo de hoje vamos falar sobre a certificação AWS Cloud Practitioner. Bom pessoal, no vídeo de hoje ele foi motivado muito por questionamento dos meus alunos, dos meus treinamentos de AWS, principalmente da trilha especialista AWS, pedindo para que eu falasse da certificação AWS Cloud Practitioner. Então, provocado por meus alunos sobre essa prova, procurei agendar ela, realizei esse exame, passei nessa prova e hoje eu quero comentar um pouco sobre como funciona esse exame, tá? Coloquei aqui alguns tópicos para que eu pudesse ir pontuando para vocês e comentando a respeito da minha experiência com essa prova, tá? Primeiro ponto, pessoal, relacionado à quantidade de questões. Bom, esse é um exame que conta com 65 questões, a duração do exame é de 90 minutos, é um tempo mais que suficiente para você fazer todo o exame, tá? Quanto ao nível do exame, realmente não é um exame complexo, é um exame relativamente mais simples, mas é muito importante que você fique ligado em alguns tópicos de estudos que são não são comuns você trabalhar e ter contato com eles no dia a dia. Eu pontuei aqui dois tópicos que a gente pode dizer que eu considero assim os mais relevantes que caíram no exame. Pelo menos na minha prova, eu acho que de um desses tópicos eu cheguei a ver acho que umas 4 ou 5 questões das 65 e do outro tópico em torno de 3 a 4 questões. O primeiro tópico que eu quero deixar bem destacado, que eu recomendo muito que vocês estudem, é o Shared Responsibility Model, que é um modelo de responsabilidade compartilhada entre você e a AWS, tá? Caindo várias questões relacionadas à responsabilidade exclusiva da AWS. Uma delas falava sobre qual daqueles itens era de responsabilidade da AWS. Falava de várias opções. Você tem que escolher aqui se enquadrava no princípio de responsabilidade da AWS. Outros cenários ele colocava dava um determinado contexto e perguntava quais daqueles eram um princípio de responsabilidade compartilhada entre você e a AWS. E em outros cenários colocava o cenário de responsabilidade sendo seu. Então, nesse caso aí, você tem que escolher aquele que era de sua responsabilidade cuidar, naquele modelo de responsabilidade compartilhada. Esse é um tópico que você vê no dia a dia. Você não trabalha muito, você não se preocupa muito com isso. Por intuição de uso da AWS, alguns seriam até simples de você identificar. Como, por exemplo, um deles lá que ele falava que seria cuidar do servidor físico. Esse claramente fica fácil você identificar, mas quando uma das questões lá que eu fiquei até na dúvida se eu marquei a opção correta ou não, é um que ele falava do princípio compartilhado entre você e a AWS. Então uma coisa que eu recomendo muito bem é que vocês deem uma olhada nesse modelo de responsabilidade compartilhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para a AWS, onde vai para essa documentação da própria AWS. Recomendo fortemente vocês estudarem isso, tá? Uma outra parte que eu recomendo muito fortemente vocês estudarem, quando estiver olhando a documentação, principalmente a documentação da AWS, é vocês evitarem olhar a documentação em português. Por quê? O próximo tópico, que é um dos temas também que caiu, pelo menos 3 questões que eu me recordo, foi sobre TCO, que é referente nada mais do que a calculadora da AWS. Se você olhar no link padrão para o TCO, que é em português, se você está acessando o Brasil, ele vai carregar em português, você vai ver que ele traduzido fica esquisito a compreensão de algumas coisas. Quando você coloca ele para inglês, fica mais claro, porque inclusive o termo lá do TCO fica claro com a sigla, né? O nome completo dele vai ficar claro com a sigla. O mesmo eu recomendo vocês fazerem para o Shared Responsibility Model. Também olhar a documentação em inglês. Isso eu recomendo para toda a documentação, tendo em vista que essas novas certificações da AWS não tem mais nenhuma em português. Todas elas são em inglês. Então esse ponto pode ser um gargalo se você tiver alguma dificuldade com o inglês. Mas de toda forma, se tiver dificuldade com o inglês, tenta contornar essa dificuldade, tenta ler a documentação em inglês, que com certeza isso vai te ajudar bastante para essa prova. Outro ponto, pessoal, que eu quero deixar aqui à disposição para ajudar vocês tenho várias informações aqui que eu registrei sobre essa minha experiência com a prova. Foi bem interessante, tem muito conteúdo aqui armazenado, mas o que é que eu quero fazer? Para poder ajudar vocês, eu construí um simulado
com 20 questões, tá? Peguei de algumas fontes que eu utilizei no estudo, algumas da minha própria prova, foi que eu fiz, construir um simulado para que vocês possam exercitar. Dessa forma vocês vão poder avaliar se estão seguros ou não para realizar essa certificação. Também vou deixar aqui um link no rodapé, onde vocês vão poder se inscrever para poder ter acesso a esse simulado. Eu vou tentar deixar aqui um período de mais ou menos 7 dias de acesso a esse simulado, onde vocês vão poder resolver ele várias vezes e aí sim exercitar os seus conhecimentos. Mas resumindo, pessoal, de um modo geral, como eu falei, é uma prova relativamente simples, precisa ficar atento só a esses tópicos que não são comuns do dia a dia, atentar para estudar pela documentação em inglês, e no mais é você ter um bom uso da AWS, que com certeza você vai ter êxito na realização desse exame. Beleza? Lembrando que para a aprovação do exame é considerado 70% para aprovação. Quando você termina o exame, não espere que ele vai te dar um resultado de quantos por cento você acertou. Não acontece isso. Assim que você termina as 65 questões, ele vai te passar por 9 perguntas de como foi sua experiência durante o processo de agendamento, faz perguntas sobre o centro de treinamento que você está realizando, se a sua experiência está sendo boa, e depois disso ele apenas diz se você passou ou não. Após dado o resultado, dizendo que você passou, ele diz que em 5 dias úteis vai mandar as informações para o seu e-mail. No caso, como eu fiz essa prova hoje, fiz ela hoje pela manhã, então ainda não tenho essas informações, mas também quando eu tiver, posso compartilhar com vocês o que eu recebi nesse e-mail para que vocês possam também ter esse insumo e se preparar com maior segurança para essa certificação. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.